Meus irmãos, olha, me desculpe, mas falar com algo aqui não é... Sabe, eu torço que a gente se encontre logo com o Senhor, porque lá em cima não vai ter máscara. Eu falei, não vai ter mais. Isso é uma coisa que realmente nós não vamos ter lá em cima máscara, né? Então, assim, nossa, né? A gente fica pensativo em relação a isso. E eu assim, fico muito contente de estar aqui, né? Dividindo com os irmãos a palavra do Senhor, né, testemunhando aquilo que o Senhor ele faz, né, em nossas vidas, faz na vida também daqueles que estão ao nosso lado, né, fez na vida e faz na vida do meu pai, né, da minha mãe. E eu estava aqui pensando nessa semana, minha mãe me ligou, meu pai também falou para eu preparar alguma coisa sobre missões, mas falar sobre missões, né, é você pregar, né? Missões é pregar, é anunciar o evangelho. Mas eu queria, rapidamente, antes de iniciar a mensagem, né, dessa noite, falar um pouco sobre alguns eventos, né, que eu creio que meu pai já tenha falado aqui, né, sobre as experiências em Palmares, né, como o pastor Maurício falou, a Nova Aliança, Santa Teresa e agora aqui na Urca, né? Então, assim, tiveram fatos, né, que ocorreram que uma visão é de quem está de fora, né? Os espectadores, né, de um missionário, né? O missionário, a família do missionário, são os membros e quem está de fora, né? E também existe também a visão, né, de família, né? Mas do filho, né, do missionário. Como é que um filho do missionário vê, né? Um filho de um evangelista vê a obra do Senhor sendo realizado, né, e acontecendo, né? Muitas vezes aconteceram fatos que eu só fui entender anos mais tarde, sabe? E eu ficava olhando assim e falei, não é possível que isso tenha que acontecer na vida de um cristão. A gente escuta tanta mensagem hoje, né, que a vida do cristão é só vitória, né? Eu vou dizer para os irmãos que não é só vitória, não, tá? É muita derrota, mas a gente é derrotado para que Cristo seja exaltado, né? E, assim, uma das histórias que marcou a minha vida no ministério do meu pai, né, dos 40 anos, foram vários, né? Mas eu me recordo um até que eu comentei com ele alguns anos atrás, foi a nossa família, né? No primeiro empreendimento lá, né, evangelístico, né, em Palmares, nós não tínhamos carro, situação financeira muito difícil, e a gente morava na Tijuca, no seminário, e a obra missionária, né, de evangelização era em Palmares. Naquela época, a estrutura de transporte era péssima, né, então não tinha muita possibilidade, e a gente saía 9h30, 10 horas, pegava o ônibus, né, em Santa Cruz, praticamente, na Avenida Brasil, para se dirigir a Campo Grande, de Campo Grande pegar uma outra condução para ir até a Tijuca, né? E eu pequeno, meu irmão Emerson pequeno também, no colo, né? E era um desespero, né? Será que vai valer a pena isso, né? Será que vale a pena? E a gente ficava olhando isso. Teve uma situação, às vezes, que meu pai conseguiu comprar um Chevette velho, muito ruim o carro, né? Mas era aquele carro que transportava a gente, né? E aí, uma vez, meu pai foi, né, emprestou aquele carro para um irmão, né, que nem membro da igreja era, mas era uma pessoa que provavelmente ele estava evangelizando, né? Eu passava lá no bairro, via a casa daquele irmão era uma mansão, né? E o meu pai pegou aquele carro velhinho que transportava a gente, que abençoava a gente, e deu para aquele homem, né, acabou com o carro, e aí o meu pai passou o carro para ele, e na semana seguinte estava a gente a pé, e aquele homem andando com o carro consertado, né? E a gente a pé. Aí eu falei, poxa, não é possível, né? Deus está nesse negócio, né? Aí a vida de missionário é assim, né? Eu estava ouvindo uma história semana retrasada de um fato semelhante que aconteceu com o pastor da igreja de Copacabana, né? Aquele casal que eles conseguiram comprar um carro, aí na hora de vender o carro, o irmãozinho que chegou lá contou a história dele, aí a esposa olhou para o marido olhou para a esposa, é isso que você está pensando, né? A gente tem que dar o carro, né? E eles deram o carro, né? E aí, mais tarde, né? Eu lendo a Bíblia, o Espírito Santo falando no nosso coração, eu fui entender que, olha, o cristão, ele não veio para esse mundo para ganhar, ele veio para perder.
né, para perder, para que o nome do Senhor seja glorificado, né, para que as pessoas olhem e vejam o testemunho, né? E o cristão, ele não é uma mentira o que se prega, né? Quando se diz que é só vitória. Não é só vitória, né? É luta, né? E é luta e muita luta para que a gente consiga alcançar o reino dos céus. Isso foi algo que me marcou e hoje eu entendo, né? O Espírito Santo revela a gente, vai falando, amadurece a gente isso. Uma outra coisa também que eu aprendi no ministério do meu pai, lá em Palmares, eu já li muitos livros sobre guerra espiritual, talvez alguns os irmãos aqui também já tenham lido, né? Um dos livros que eu li, né, e reli, e li 2, 3 vezes, é um livro chamado Neste Mundo Tenebroso, Frank Perret, volume 1 e 2. Fiz até o Davi ler, né, Davi? Ler esse livro ano passado, né? Foi quase que uma obrigação, né? Tem que ler. E eu via todo aquele movimento espiritual acontecendo naquele livro, né? Uma guerra, né, de anjos e forças espirituais, né, atuando dentro e fora da igreja, na vida das pessoas. E eu pude presenciar fisicamente isso acontecer na igreja de Palmares, no ministério do meu pai, né, quando várias vezes, né, em cultos, né, pessoas eram levadas pelo Espírito Santo ao santuário para ali elas serem libertas. Coisas que eu li naquele livro, que vocês, talvez alguém não tenha lido, pega esse livro e lê, né? É muito bom, é um romance evangélico, né? E coisas que eu vi naquele livro aconteceram ali. E eu vi o poder de Deus sendo manifestado na vida de um evangelista, de um missionário. Isso edificou a minha vida. Outras coisas ali em Palmares foi a construção da ponte, que ele já falou várias vezes aqui, né? Aquela ponte evangélica. Não, eu não consigo. Tem que ser sem máscara. A ponte, né? Depois a gente saiu de lá, né? Quantas pessoas até hoje falam com a gente, né, desse ministério. Recentemente ele estava gravando um vídeo para falar sobre os 40 anos da igreja de Palmares. Depois nós fomos para a Nova Aliança, né? Ele já deve ter falado várias histórias de Nova Aliança, né? Estrada Rio-São Paulo, em Campo Grande. Uma coisa que eu me lembro lá foi quando nós levantamos o templo, lá atrás, no fundo da igreja. Eu estava nesse momento, né? Então, eu presenciei uma igreja ser levantada e a gente, né, iniciar um templo, né, de adoração ali, né, ao Senhor. E nós tínhamos que derrubar uma casa da frente, porque a casa da frente tampava a visão do templo. Não tinha irmãos lá, os irmãos eram... A maioria eram mulheres, né, senhoras, e os homens eram poucos e todo mundo trabalhava. Você lembra disso, pai? Aí o que aconteceu? Num sábado, né, eu chamei toda a rapaziada da escola, né? Ó, tem um negócio legal para a gente fazer. Quando eles chegaram de manhã lá, uma marreta na mão de cada um, e nenhum deles eram cristãos, você lembra, pai? Era todo mundo, né, da escola, né? Só que a gente, né, aí nós iniciamos a demolição daquela casa que ficava na frente da igreja, né? E depois o restante caiu, foi muito bom, né? Ali o Senhor também operou muitos milagres, né? Edificou muitas vidas e a gente também foi edificado. Depois foi em Santa Teresa. Eu me lembro do culto que aconteceu na primeira igreja batista do Rio. Eu creio que Cláudio estava nesse dia, quando foi levantado num culto administrativo a possibilidade, né? Ia levar isso à votação, para que se fosse estabelecida uma congregação em Santa Teresa. E eram três opções. Pasmem, irmãos, mas isso aconteceu. Era a edificação de uma igreja, um clube ou um sítio para lazer. E a votação ia ser essa. Você lembra disso, pai? Né? E a gente, não é possível que isso vai acontecer. Dentro da igreja, a gente dividir entre abrir um ponto de evangelização, uma igreja, ou então fazer um investimento num clube de descanso para os irmãos. Meus irmãos, a gente veio aqui para trabalhar, né? A gente não veio para descansar, né? E graças a Deus, né? Ali, né? Foi uma luta espiritual. Eu creio que ali, né? Os anjos de um lado levantando, catucando os irmãos, e as hostes do inferno também atrapalhando, mas no final, com uma contagem muito mínima, a votação por a gente abrir, né, o ponto de pregação e comprar, né, ali o terreno em
em Santa Teresa passou, né? Isso foi assim algo tremendo. E de Santa Teresa também eu poderia falar de várias pessoas que o Senhor trouxe, né, para o reino, né? E uma das pessoas que tocou muito meu coração, eu já até falo, né, sobre ele, é o Marcos, o Marquinhos, né? Talvez o Rubens se lembre do Marquinhos. Marquinhos, né? Ele literalmente uma pessoa que morava na rua, uma pessoa que tinha perdido tudo, a vida estava destruída, drogas e todas as possibilidades mais difíceis que houveram aconteceu na vida dele. E ali nós podemos presenciar o que Deus faz na vida das pessoas através do ministério, através do evangelismo, através do missionário, através, né, do poder que há, né, no evangelho, né? Transformação de alma. O Marcos foi restaurado. O Marcos, de morador de rua, ele passou a ser nosso irmão, e de nosso irmão ele foi convidado a sentar, né, nas mesas com os príncipes, e hoje ele reina com o Senhor nos céus, porque hoje ele está nos céus, né? O Senhor o levou, né? E a vida dele é um exemplo para a gente, e mostra, né, o que o Evangelho faz, né, nos pontos de pregações e na vida de missionários, na vida de irmãos que testemunham e que entendem que a nossa vida pode ser uma arma poderosa nas mãos do Senhor. Missionário é assim. E agora eu estou aqui vendo mais um milagre, né, pastor Enio? Mais um milagre acontecendo, né? E eu tenho orado pela igreja da Urca, né? As minhas orações eu tenho sempre clamado ao Senhor. Aquela foto, né, que foi feita, que rodou aí, né, há um tempo atrás, com um arco assim escrito Igreja Batista da Urca, né? Foi eu que tirei aquela foto e coloquei, pai, solta aí para ver se vamos profetizar, né? E eu tenho certeza que o Senhor, ele vai agir com poder ainda, né, e glória, né? Mas para que o nome dele seja exaltado, não o nosso, né? Se o meu pai estivesse aqui agora para falar, né, se ele estivesse com a palavra, eu tenho certeza que ele não ia falar dele, né? Ele ia dizer que, olha, irmãos, vamos batalhar, né? Vamos batalhar. O Senhor está na frente do negócio. E eu glorifico muito a Deus por isso, né? Porque se hoje eu posso testemunhar daquilo que Deus faz, daquilo que Deus tem feito e vai fazer, é porque um missionário, né, passou pela minha vida e eu pude ver tudo isso. E esse missionário estava dentro da minha casa. Às vezes a gente até brigou, né? Às vezes eu até fiquei chateado, às vezes até aconteceu algumas coisas que eu não entendia, mas olha, é um homem de Deus. O homem de Deus é assim, né? Então, a palavra que eu tenho tratem com carinho, né, o missionário. Tratem com carinho o evangelista, né? O evangelista sofre tanto, irmãos, vocês não têm noção. Não é porque eu sou filho, não, né? O filho sofre por tabela, né? Mas é muita luta que tem. Talvez o Mateus e Tiago, né, já deva estar percebendo um pouco dessa pressão, né? Mas o importante é que no final disso tudo a gente vê o nome do Senhor ser glorificado, o reino crescendo, pessoas sendo salvas, né, pessoas sendo resgatadas dos laços, né, do inferno, e o Senhor trazendo, né, com o seu poder, né, e restaurando e preparando a igreja para o grande dia que nós vamos nos encontrar com o Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esse é um resumo, tá, pai? Eu vou parar aqui e vou iniciar agora a minha mensagem, né? A mensagem que o Senhor colocou no meu coração, né, para compartilhar com os irmãos. Eu estava ouvindo a mensagem do pastor Enio, né, hoje pela manhã, mensagem abençoadora, e uma experiência, uma ilustração que ele contou me marcou, né? Eu achei muito interessante, né? Foi quando ele falou daquele professor, né, experiente de matemática, né, que estava tirando a onda, né, lá com o menino, mas também lá, tirar onda com o menino no Amazonas, né, que está atravessando o barco, né, pastor Enio? Mas foi muito interessante, né, porque aquele professor, né, não sei se os irmãos se recordam dessa parte que o pastor Enio falou, aquele homem estava lá no Amazonas e tinha que atravessar um rio, e era conduzido o barco por um menino, né, e ele contou toda a história, né, da matemática, né, das derivadas, né, isso, do pastor Enio, de mais alguns cálculos assim diferenciados, né, para o menino, né,
E o menino ficou tonto com aquilo, meu Deus, né? O que será isso? Essa tal de derivada, essa tal de, né? E acabou que ele, né? Tanto falar, ele tirou a atenção do menino. O que aconteceu com o barco? O barco bateu numa pedra. Aí o menino falou: o professor, eu já vi que o senhor entende muita coisa de matemática, mas eu queria perguntar uma coisa: o senhor sabe nadar? O senhor sabe nadar? Então, se o senhor não aprendeu essa vida toda a nadar, olha, eu acho que o senhor vai se lascar agora, só porque eu sei nadar. Eu não sei derivada, não sei nada disso, mas eu sei nadar. Né? É claro que é cômico, né? Mas eu separei essa parte para a gente estar falando sobre as viagens que nós fazemos nas nossas vidas. Né? Eu creio que todos aqui já devam ter feito viagens, né? Pode ser viagens longas, grandes, né? Pastor Enio aqui, então, nem se fala, né? Pastor Enio e a família, né? Quantas viagens, né? E toda viagem que a gente vai fazer, seja ela para Bangu, para Santa Cruz, você tem que fazer uma preparação, você tem que se organizar, né? Separar o dinheiro ou separar o cartão, né? Saber que você vai daqui para o centro da cidade para a central, pegar um trem ou pegar um ônibus, você tem que se organizar. Se você não se organizar, algo não vai dar certo. Assim como aquele homem que estava atravessando lá o rio lá, ele fez tudo, mas esqueceu pelo menos de ter um salva-vida, né? Que seria o mínimo. E essa preparação que a gente vai fazer, né, para viajar, ela é muito importante, porque ela vai definir aquilo que vai acontecer lá na frente, quando a gente iniciar a nossa viagem. Se nós vamos conseguir fazer a viagem por completo ou não, se nós vamos realmente chegar no ponto final, como vai ser. Vai acontecer tudo a partir da nossa preparação. Eu me lembro de uma certa vez, né, a gente se organizou na empresa para fazer uma viagem com um grupo gerencial eu acho que foi para São Paulo, isso. E aí um dos gerentes, aconteceu alguma coisa, ele não se organizou adequadamente, chegou atrasado no aeroporto. E o aeroporto não espera, né, gente? Ele chegou, o avião até estava lá, mas ele chegou atrasado, ele perdeu, né, a viagem porque ele não se organizou, não levantou num horário adequado, né? Ele perdeu a viagem, não se preparou para a viagem, irmãos. Eu estou olhando para lá, mas eu tenho que olhar para lá, não é isso? Tá certo. E eu me lembro também de uma outra situação que aconteceu de viagem, né? Quando a nossa família fez uma viagem longa, né, para fora, e quando a gente viaja sozinho, a preparação é uma. Quando a gente viaja com família, né, a preparação é outra totalmente diferente, né? Ainda mais com 5, né? Se você acha, pastor, que 3 já é muito, imagine 5, né? Então, pastor Maurício sabe bem disso, né, pastor Maurício? Então, e a gente tem que cuidar dos detalhes. Se você não observar os detalhes, documento, né, passaporte, identidade, CPF de todo mundo, né, toda a documentação, e até fazer um seguro, né, também, que é importante um seguro, porque a gente é suscetível a acidentes, né, a gente se organiza, mas acidentes acontecem. E 2 dias já de viagem, no segundo dia de viagem no exterior, o Davi, né, ele pega uma virose violenta, né, lá nos Estados Unidos, passa muito mal, começa a assim, perder muito líquido, né, e a gente, por conta do seguro, a gente pôde rapidamente resolver a questão dele. Um médico foi lá, atendeu, né, e a gente foi suprido, né, com essa demanda, né, essa necessidade. O fato é que, se você não se preparar para a viagem, Mateus, vocês não se organizarem, né? Tiago, Rubens, eu só não sei o nome do irmão. Davi? Então não vou esquecer o nome do Davi também, tá vendo? Davi tem que se organizar, tem que se preparar, Davi. E eu estou falando dessa preparação toda, né, meus irmãos, porque um dia todos nós faremos uma viagem, e essa viagem, né, ela é a viagem para a eternidade. É uma viagem, meus irmãos. Se você nunca parou para pensar nessa viagem, o Senhor, nessa noite, né, Ele está chamando a sua atenção, né, para você se preparar para esse dia, né, dessa viagem. Não fica com medo, não. Vai ser só uma viagem. E talvez ela seja uma viagem tão rápida, sabe? Não vai ser como a nossa aqui, que às vezes dura 10, 1, 2, 3 horas. Não vai ser tão rápido.
Mas até para essa viagem você vai ter que se preparar. Talvez você vá falar assim, mas Anderson, eu não estou pensando nem nessa viagem, né? Meus irmãos, você tem que pensar. Todo dia, quando eu me levanto, né? Assim, muito obrigado, eu consegui levantar. Não foi, né? Você tem que pensar, né? Porque ela vai acontecer, querendo ou não, um dia ela vai acontecer. E você tem a oportunidade, nessa viagem, nessa preparação, de fazer a escolha, né? Para onde você quer ir. Porque, como eu falei, né, organização, né, ela vai definir para onde você vai. Você pensa em ir para um lugar, mas se você não se organizar, você vai parar em outro. Você vai parar em outro. E no caso dessa grande viagem, preparando-se para essa grande viagem, a viagem da eternidade, ou você vai para o céu, para o lado do nosso Senhor e Salvador, ou você vai para a separação eterna. Separação eterna do Senhor. E quando eu falo de separação eterna, meus irmãos, eu vou ser mais duro ainda. É o inferno. Nós vamos para o inferno. E uma coisa que nós não queremos ir, ninguém quer ir, é para o inferno, né? E o Senhor também não preparou o inferno para a gente também, né? O Senhor não fez isso, não fez o inferno para a gente. Ele entregou Jesus na cruz ali para que nós tivéssemos a possibilidade de fazer a escolha certa, a preparação certa para o dia dessa grande viagem. E como está o seu preparo, né? Como está a sua preparação? Você tem pensado nisso? Você tem conversado com o Senhor sobre essa questão da viagem? Tem, Cláudia, conversado? Cláudia, de vez em quando, conversa. Eu tenho conversado, eu converso sempre com o Senhor, né? Porque, como eu falei, uma coisa é certa, né? Um dia nós vamos estar nessa viagem. E o texto que eu separei, né, para compartilhar com os irmãos nessa noite é aquele texto de Amós 4, versículo 12. Portanto, assim farei com você, Israel. E porque farei isso com você, prepara-se, prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Prepara-te para encontrares com teu Deus. Prepara-te para encontrares com o Senhor. Eu tenho ficado muito angustiado, confesso aos irmãos, porque eu creio que ninguém quer fazer essa viagem, sabe? Se perguntar agora, né, para os irmãos, né, quantos querem fazer essa viagem? Eu acho que eu vou ficar um pouco decepcionado, né, pastor Enio. Desculpe a forma com que eu estou falando, mas eu vou compartilhar com os irmãos aqui algumas experiências. E eu tenho falado com algumas pessoas, a gente está vivendo um momento difícil, né, de pandemia, né, a gente tem visto tanta gente partir para a eternidade, né, tanta gente falecer. Essa semana nós perdemos um tio, minha mãe me comunicou ontem, né, Anderson, sabe quem morreu? Quem, mãe? O tio Beto. Eu falei, caramba, né, aí eu perguntei, e aí, será que ele entregou a vida dele para Jesus? Anderson, não sei, né, e é uma pergunta, né, que salta, né, será, Davi? Como é que está a sua preparação, Davi? Está se preparando para se encontrar com o Senhor? Você tem pensado nisso? Né? E, sabe, a gente tem que pensar nisso. E eu tenho conversado com algumas pessoas, né, sobre... Davi está estudando, não tem tempo para pensar no céu, Davi? Tá certo. Também. Olha, que você tocou bem no assunto. Para a gente ir para o céu, a gente precisa estudar. E estudar está dentro daquele preparo, né? Organização para saber como a gente vai chegar no céu. Essa foi boa, né? E as pessoas que a gente conversa têm demonstrado medo, demonstrado angústia, pavor, sabe? Os sentimentos são os sentimentos mais descontrolados possíveis e a gente percebe nessa conversa a falta de confiança num Deus que tem um controle de tudo. Ele sabe exatamente quando e como e qual vai ser o tempo certo de que cada um vai fazer essa viagem. Está no controle do Senhor. Está no controle do Senhor. E conversando com uma irmã, agora domingo passado, de manhã, eu participei do louvor na igreja, e aí surgiu aquele assunto de pandemia, né?
surgiu o assunto de pandemia. Aí eu falei, mas irmã, olha, sabe, é um vírus, isso provavelmente vai estar passando por todas as pessoas. Alguns vão pegar e não vão nem sentir que pegaram, sabe? Outros vão pegar e vão sentir alguns efeitos, outros... provavelmente eu tive, porque eu tive todos os sintomas, mas quando eu fiz os exames, né, para verificar se eu estava positivo ou não, deu negativo. E o médico falou, olha, tem dados falsos negativos, falsos positivos, falsos negativos, falsos positivos e outros que dá o positivo, mas você não tem sintoma algum e você é um transmissor. Sabe? E aí eu conversando desse jeito lá, né, e a irmã falou assim, olha, eu repreendo qualquer maldição sobre a minha vida, que na minha casa não será... Mas não estou maldiçoando ninguém, isso é só um fato, sabe? É só um fato. Eu fico me lembrando, né, Eliseu, um homem poderoso daquele, né, substituto de Elias, tinha a unção dobrada do Senhor, né, um camarada que abria rio, né, fazia movimentos sobrenaturais, morreu, sabe? E pasme, né? Ele morto, ele ainda conseguiu ressuscitar uma pessoa, não é isso? Então, assim, eu fico vendo, meus amados irmãos, as angústias, né, crescendo, né, e eu fico, será que sou eu que estou ficando doido? Né? Será que sou eu que eu estou com esse pensamento de vontade de estar com o Senhor? Será que nós, na igreja, estamos perdendo a vontade de encontrarmos com o Senhor? Qual é o nosso objetivo, né? Não quero me encontrar com o Senhor. Sabe, eu pergunto, né? Poxa, cristão pergunta, e aí, meu irmão, o que o Senhor falou contigo essa semana? Ih, que papo é esse de Deus falou comigo? Deus fala comigo todo dia. E aí eu pergunto para as pessoas, aí eu já estava ficando triste, aí fui para uma congregação que a gente está dando apoio lá em Niterói, e conversando com uma irmãzinha, né, que ela é noiva do seminarista que cuida do ponto de pregação, e eu estava falando exatamente sobre a morosidade da igreja, como os irmãos hoje em dia estão, sabe, qualquer motivo é motivo para não ir na igreja, qualquer motivo é para você colocar os Deus em segundo plano, e na verdade era para a gente estar vibrando, porque, sabe, eu estou salvo, eu ia para o inferno, né? A minha direção já estava definida e o Senhor me resgatou e eu não consigo louvar o Senhor, sabe? Qualquer coisa me derruba. Aí, falando exatamente sobre essa morosidade da igreja, e aquela irmã falou, Anderson, olha, isso está geral, isso está geral, parece uma pandemia. Parece uma pandemia. Aí eu perguntei para ela, mas e você, como é que você está nisso? Fiz aquela pergunta, né? Aí ela, olha, Anderson, eu vou te falar uma coisa, meu casamento está marcado agora para o final do ano, mas eu vou te dizer, e ela olhando para mim, né, com todas as certezas, se o Senhor me chamar, eu vou feliz da vida. Aí eu falei, glória a Deus, consegui achar um que quer estar com o Senhor, né? Assim, a gente está rindo, né? Mas a situação é muito complicada, irmãos. Eu queria que os irmãos refletissem sobre isso. Como está o seu sentimento em relação ao Senhor? Será que você realmente quer se encontrar com o Senhor? E talvez a gente nós não queiramos nos encontrar com o Senhor porque a gente não tem intimidade com Ele. Imagine só, né? Eu só fui uma vez na casa do pastor Enio, né? Provei lá da comida da irmã, dos quitutes da irmã Silene, né? Mas, sabe, já desenvolvemos um amor, né, fraternal aqui, de irmãos, né, por conta do Senhor. O Senhor faz isso com a gente. Então, se eu chegar na casa do irmão Enio, provavelmente a gente vai ter o que conversar. O Senhor faz isso na nossa vida. Mas imagine se eu não tivesse esse relacionamento com o pastor Enio, né, nenhum, né, e algum dia eu tivesse que ir à casa do pastor Enio, como é que seria isso, né? Ia ter algum papo, ia rolar alguma conversa, né? A gente ia ter que estar fazendo aquela forçação de barra, né, pastor Enio, falando sobre política, sobre exército, né, sobre o mercado, sobre futebol, né? Mas porque a gente não tem relacionamento.
eu sabe, irmãos, eu creio que nós tenhamos essa dificuldade de pensarmos nesse assunto, porque eu não conheço o Senhor. Eu não conheço, Rubens. Eu não tenho intimidade com o Senhor. Como é que vai ser quando eu chegar lá no céu? Será que o Senhor vai olhar para mim? Rubens, caramba, cara, tu chegou. E aí, Davi? Pô, já estava na hora, né? Cláudia? Poxa, Cláudia, que bom, né? Jesus, tô chegando, né? Mas não, aí você vai chegar, caramba, né? Aquele frio na barriga quando você tem que falar com... Aqui, vou usar um exemplo aqui do pastor Enio, peguei o pastor Enio, por exemplo, vou falar com um patamar mais alto lá da hierarquia, né? Eu nem conheço o camarada, dá um frio na barriga, né? E porque eu não tenho intimidade com ele, não tem relacionamento, né? Ou eu vou ficar desesperado, né? Desesperado. Esse é o sentimento que nós temos quando a gente não tem relacionamento ou tem relacionamento com alguém. E como está o seu relacionamento com o Senhor, meu irmão? Talvez isso defina muito claramente o porquê que você não tem pensado, sabe, em se encontrar com o Senhor. A dificuldade que nós cristãos modernos, nós enfrentamos, não é de entender a Bíblia, né? Hoje, caramba, né? Bíblias de vários tipos de comentários, online, vídeo, né? Especialista, o pastor Enio falou que tem até doutor em divindade, né? Camarada, né? Daquele mais... Então, assim, nós temos informação, a gente conhece a Bíblia, mas a dificuldade que nós temos, né, é de conseguir persuadir os nossos corações, sabe? Os nossos corações, eles são indomáveis. Nosso coração, para ser mais exato, né, ele não aceita as instruções da palavra de Deus, porque o nosso coração e o nosso cérebro, né, eles estão impregnados com o mundo. E vou dizer mais, nós amamos mais o mundo do que o Senhor. E quando a gente ama mais o mundo do que o Senhor, a situação é muito complicada, meus irmãos. Muito complicada. A gente precisa refletir sobre isso, que o nosso problema é conseguir consentimento das nossas mentes, que amam mais o mundo para tornar Jesus, de fato, né, como o Senhor de nossas vidas. Pois uma coisa é dizer Senhor, Senhor, e outra coisa completamente diferente é você obedecer os mandamentos do Senhor. E nós podemos até cantar, né, tudo entregarei, né, Senhor, eu quero te ver, quero te ver, quero te ver. Poxa, né? Aí, né, eu tava na célula, né, lá de casa, e aí eu lembrei de uma situação que aconteceu na igreja, né? O meu irmão estava cantando um hino, né? Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus. Pois ela... Aí eu falei, mas acho que eu não vou cantar essa música, não. Vai que Deus segura na minha mão e me leva mesmo, meu irmão. Né? Poxa, vai que Deus segura na minha mão e me leva, pastor Enio. Né? Sabe, a gente é um negócio complicado, né? E quando a fé se torna obediência, então ela verdadeiramente se torna fé. Fé é quando a gente obedece, quando a gente lê, crê e obedece, não é só fica sabe, de joguinho com a palavra, não. Você tem que obedecer e crer. Senhor, se você não crê, meu irmão, se isso está difícil, né? De repente você está falando, pô, esse filho desse evangelista missionário aí é mó tirador de onda, né? Nem isso não, irmãos. Sabe, para eu falar isso aqui hoje com os irmãos, vocês não sabem o que o Senhor teve que fazer na minha vida. Cláudio, talvez, né, possa até depois compartilhar aqui, mas o Senhor me quebrou, né? E me botou de joelho, né? Para eu pensar exatamente sobre as coisas futuras, né? E se você não consegue pensar, meu irmão, clame ao Senhor, chega em casa, separa um tempo, ajoelha, Senhor, me mostra, me dá interesse pela tua palavra, me dá interesse por estar contigo. Me mostra, Senhor, aquilo que a tua palavra fala, que nós um dia estaremos diante de ti, Senhor. E, sabe, vai ser só alegria, isso tudo terá passado. Senhor, tira o meu interesse desse mundo e coloca o meu interesse na palavra, em ti, Senhor. Não que a gente tenha que desistir do mundo, né, de viver aqui. Nós temos as nossas atividades, né, mas o foco do cristão, a visão do cristão, ela tem que estar em Sião, tem que estar com o Senhor. Davi, se a nossa visão não estiver com o Senhor, Davi, nós estamos perdidos.
Se, de repente, o ônibus da eternidade ou o avião da eternidade chegar, Mateus, como é que vai ser? Ah, mas tem a graça do Senhor, a graça resolve tudo, meu irmão. Eu pensava que a graça era assim, a graça realmente ela é poderosa, mas a graça, meus irmãos do Senhor, ela atua para aqueles sinceros, de coração. Senhor, eu sou pecador, mas estou lutando, Senhor. Tá bom, meu irmão, a minha graça te basta. Agora, aquele que não pensa, aquele que a sua mente não está longe do Senhor, isso é difícil. Ah, mas aquele ladrão lá na cruz, sim, aquele ladrão lá na cruz, ele se arrependeu, ele teve a oportunidade de se arrepender. Né? Naquele momento, ele falou, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E o Senhor falou, olha, hoje mesmo estarás comigo. Mas a gente tem ouvido falar da palavra aqui dia após dia, domingo após domingo, né? Sendo, sabe, abarrotado da palavra, e nós não tomamos decisão, nós não tomamos a decisão de andar com o Senhor, de entregar a nossa vida totalmente ao Senhor, de querer viver com o Senhor. E essa história é muito interessante, porque eu me lembro daquela passagem do rei Ezequias, né? Quem já ouviu falar do rei Ezequias aqui? Todos já ouviram falar do rei Ezequias, né? Cristão que não ouviu falar do rei Ezequias, tem misericórdia. Né? Busca lá, né? Examina. Mas o rei Ezequias, ele traz muitas histórias para a gente interessantes, né? E esse rei, né? Está lá em Isaías 38:1. Ele foi aquele rei que o profeta Isaías chegou, né? E falou assim, ô Ezequias, arruma a tua casa, porque, sabe, essa noite, né, você vai ter que fazer a viagem. Já pensou, irmão? Eu falei isso com meu pai lá na célula, né? Raimundo, prepara a tua casa, Raimundo, acerta tudinho que você vai. Ô, irmão Maurício, né? Irmão Enio, Davi, né? Cláudia, Anderson, prepara-te, né? Como a gente falou no início, prepara-te, Israel, para encontrares com teu Deus. E o interessante, irmãos, que o rei Ezequias, ele, alguns capítulos na frente, mostrou exatamente como era o coração dele, sabe? Ele foi curado, né? O Senhor teve misericórdia dele, e depois ele ficou tirando onda, né? Mostrando os tesouros dele lá para os outros. Ah, aqui, olha como é que meu reino é, olha o meu carro do ano, olha a minha casa de praia, sabe? E Isaías teve que dar uma outra chamada nele, né? Mas voltando para o capítulo 38, Ezequias recebe do profeta a palavra, né, de que, olha, Anderson, se prepara que você vai... Arruma a tua casa, fala com Davi, Cláudia, Sofia, né, Ana, que você vai estar partindo. E, né, Ezequias ficou desesperado, né, e o que ele fez? Ele começou a louvar? Glória a Deus, estou indo, gente, vou para o céu, estou seguindo para o lugar mais alto. Ele começou o quê? A chorar, Mateus. Ele virou a cara para a parede, pastor Maurício, e começou a chorar copiosamente, desesperadamente, né? Foi o pior dia da vida dele, né? Foi o pior dia da vida de Ezequias. A ponto do Senhor olhar, mas caramba, o que eu fiz com esse camarada? Ele não quer me encontrar. Ezequias não quer me encontrar. E Deus olhou para aquele homem, né, rei, né, poderoso, chorando, desesperado, né, e parou, né, e falou, não é possível, né, eu vou ter que mudar de ideia, eu não posso levar esse camarada agora, né. Eu me lembro do Marcos, falei do Marquinhos de Santa Teresa, né, Rubens? Marquinhos estava internado lá em Rocha Faria, né, eu ouvi um testemunho, eu até tentei ir lá, não consegui, um testemunho de um irmão falando que ele, no leito de dor dele, ele cantava e adorava o Senhor. Não era isso, Rubens? Cantava e adorava o Senhor e cantava hinos de louvores a Deus, porque ele estava se preparando para se encontrar com o Senhor. Sabe? E Ezequias, meus irmãos, ele chorou desesperadamente. Aí Deus falou, Isaías, para, Isaías já estava indo. O profeta Isaías já estava indo embora, né, para casa. Para, Isaías, o que foi, Senhor? Volta lá. O que foi, Senhor? Pô,
Volta lá, Isaías, fala para ele que eu vou dar mais 15 anos para esse camarada aqui. E fala com ele para ele se preparar. Porque desse jeito ele não vai conseguir chegar. Ele não vai conseguir chegar, né? A gente canta aquele hino, né, irmãos? Nós iremos com Cristo Jesus morar, né? Numa vida de paz, né? Um hino maravilhoso, né? Eu, quando canto esse hino, né, meu coração estremece, porque nós vamos morar, a certeza que eu tenho é que eu vou morar com o Senhor, sabe, num lugar, né, tremendo, né, de glória e majestade, o Senhor vai estar lá. A gente canta aquele hino também, para o céu com Jesus irei, para o céu com Jesus irei, grande é meu prazer e certeza ter, para o céu com Jesus irei. E será que isso é uma verdade no nosso coração? Será que nós estamos cantando de fato, né? De verdade? Jesus é o nosso maior interesse? Nós queremos realmente nos encontrarmos com o Senhor? E a palavra nos orienta, meus irmãos, como nós temos que nos preparar para essa grande viagem, esse grande dia. Eu queria destacar 4 pontos. Primeiro ponto, né, a gente precisa entregar a nossa vida totalmente a Deus. Se você não entregar a sua vida totalmente ao Senhor, não vai acontecer, sabe? Romanos 10 fala que porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a salvação. Nós temos que crer realmente com o nosso coração, com a nossa força, com todo o nosso entendimento. No versículo 11 do mesmo capítulo de Romanos 10, fala que nós, no versículo 10, que nós precisamos também confessar. Crer, confessar, e no capítulo 11, né, fala que todo aquele que crer não será envergonhado, no 13, né, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, eu quero destacar o verbo invocar também. Crer, confessar e invocar. O segundo ponto que eu queria destacar é que nós temos que conhecer o Senhor, né? Entregar primeiro a nossa vida totalmente a Jesus, crendo, confessando, invocando, e depois conhecer o Senhor. Oséias 6:3 declara que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, porque como amanhecer a sua vinda é certa e ele descerá sobre nós. Como nós temos que prosseguir em conhecer o Senhor a cada dia. E como é que é conhecer o Senhor? Né, a gente perguntaria, né? Meu irmão, é aquilo que a gente aprende desde a tenra idade, né? Na escola bíblica dominical, e na leitura diária, né? A gente vê sempre isso, né? Eu estava lendo sobre Josias recentemente agora, né? Quando o sacerdote descobriu, né, o livro escondido no templo, né? Ninguém mais lia a Bíblia, sabe? E eu até escrevi, né, nas minhas meditações para a célula, eu sempre escrevo, né? A gente está igual o rei Josias lá, né? A gente está descobrindo a nossa Bíblia dentro de casa, que ela estava perdida há tanto tempo, fui dar uma faxina lá em casa, né? E a gente descobre a nossa Bíblia, né? Mas só que não é só descobrir a Bíblia, é ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Então, nós precisamos conhecer o Senhor, lendo a palavra de Deus. Precisa estar separando o tempo para ler a palavra de Deus. Confesso aos irmãos, né? A minha mãe, ela é minha referência, né? Eu consegui ler a Bíblia pela primeira vez integralmente ano passado. Eu não conseguia ler, sabe? Eu sempre parava, eu ficava num texto um tempão, mas eu comecei a fazer uma dinâmica de leitura melhor e eu consegui fazer isso. Eu fiquei tão feliz, né? Quando eu chegar lá no céu, eu vou falar: Jesus, eu consegui ler a Bíblia pela mesma vez. Pela mesma vez. E estou agora, esse ano, na minha caminhada para conseguir pela segunda vez. Não que isso vai me fazer um crente melhor, mas, sabe, se eu estou me preparando para essa viagem, se eu vou chegar lá no céu, eu tenho que ter um assunto com o Senhor. Eu posso começar com esse assunto: Senhor, eu li a Bíblia uma vez, 2 vezes. Poxa, que bom, cara. Você leu uma vez. Tem gente aqui que leu 100 vezes, sabe? Mas você conseguiu ler 2. Legal, mas vem para cá. Você sabe por que você está vindo aqui, né? Eu sei, Senhor, é pela graça. É pela graça. Sim, entra, meu filho. E uma outra coisa também, além de você ler a palavra, né, conhecer o Senhor, é orar. Meu irmão, eu estava falando, acho que foi anteontem,
O crente que não ora é um crente fracassado. Se você quiser saber se um crente ele está firme com o Senhor, chama ele para orar. Bota ele para orar, pastor, faz isso, né? Irmão Rubem, ora aqui. Gaguejou, o negócio pegou aqui na frente, né? Assim, claro, eu estou exagerando aqui na colocação. A gente sabe que existe a diferença de pessoas tímidas, né? Mas nós precisamos estar em comunhão com o Senhor, orando. Se você ora, você cresce. A estatura do cristão, ela é medida pela potencialidade da oração dele. Se você não ora, você enfraquece. Você enfraquece. E você deixa de conhecer o Senhor, porque o Senhor se revela para você na oração. Ele fala contigo, o Espírito Santo fala contigo, meu irmão. Não esqueça das promessas que estão contidas na palavra. Nós nos reunimos para falar do Senhor, para pregar o Evangelho, para testemunhar, mas é para lembrarmos também das promessas do Senhor que estão contidas na palavra, sabe? E o Senhor fala. A Bíblia fala de oração do início ao fim. Jesus, quando passou aqui os 3 anos aqui na Terra, o que mais ele fez foi tentar ensinar o povo a orar. E tanto que ele colocou aquela oração, né, do Pai Nosso, né? Olha, se você não souber orar nada, se você não souber conversar, pelo menos recita isso daí, sabe? Começa por aí. E eu tenho aprendido que orar não é só recitar, né, rezar. Orar é você conversar. Senhor, hoje o dia foi pesado, Senhor. Ontem eu fui orar, ontem acabou meu dia e eu precisava orar porque eu estava angustiado e eu precisava de conforto. Mas o Senhor te conforta, meu irmão. O Senhor te conforta. Você quer conforto? Você quer ser confortado? Ore. Busque a presença do Senhor. Sabe? E se você quiser conhecer o Senhor, você tem que orar. Então, meus irmãos, esse é o segundo ponto, né? Conhecendo o Senhor, orando e lendo a palavra. Terceiro ponto, né, que eu queria destacar é a santificação, sabe? Entregar sua vida totalmente ao Senhor, a conhecer o Senhor e se santificar. Isaías 35:8, ele fala o seguinte: e ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, ele não se perderá. Não se perderá. Sem santidade, meu irmão, sem santificação, você não vai fazer essa viagem. Não vai fazer essa viagem. E, na verdade, essa viagem já começa agora, sabe? Nós estamos fazendo essa viagem desde agora. Se você não teve oportunidade de ler um livro por título de O Peregrino, meu irmão, leia esse livro. Eu ouvi tanto falar desse livro, né? E eu tive a oportunidade de lê-lo agora, recentemente, né? Li tantos livros e esse livro, não sei porquê, eu não tive a oportunidade de tê-lo. E eu comprei um outro livro, ganhei esse daí de bônus. Aí falei, poxa, veio um livro de bônus, era o Peregrino. Aí eu, em vez de ler o livro que eu comprei, eu li o Peregrino todo, né? E esse livro é fantástico, ele fala da vida do cristão, do caminho estreito, da porta estreita, do caminho que leva ao céu, da grande viagem para Sião, para a cidade celestial, para perto do Senhor. E tudo aquilo que o cristão passa, sabe? É tremendo. E sem santidade, meu irmão, você não vai conseguir completar essa viagem. Você precisa andar na presença do Senhor, santificar, andar junto com o Senhor. O Senhor, ele tem que estar na sua vida em todos os momentos. Não é só na igreja, não, sabe? A vida de pecado a semana inteira. E aí você vem para a igreja para pedir perdão pelos pecados, para depois cair nas esbórnia de novo. Meu irmão, isso não existe. Se você é cristão e vive desse jeito, meu irmão, você está no caminho errado. Você não está indo para o céu. Essa viagem está indo para outro lugar. E eu vou ser mais direto. Está indo para o inferno. Tá? Você precisa confessar os seus pecados. E se você não tiver cometido nenhum pecado, poxa, sabe, o pastor, eu estou tão santo. Sabe, eu sou santo. Eu não tenho nem pecado mais para confessar, tão santo que eu sou. Aí eu vou te dizer, o Davi faria nos adolescentes, só que não. Mas eu vou dizer o seguinte, se você não pecou a semana toda, então, meu irmão,
Se ajoelha pelo menos e diz, olha, Senhor, eu não pequei a semana toda, eu fui um santo homem, mas eu queria mesmo assim confessar que eu sou pecador, porque eu fui formado no pecado, sabe? A tua palavra diz que eu sou pecador, então, mesmo assim eu quero me confessar. Mesmo assim, Senhor, Deus, é uma coisa que, sabe, é difícil, né? A gente não, ainda mais hoje em dia, né, com todo esse bombardeamento que nós recebemos, né, de informações de todos os tipos, né? Pecar fica algo quase que impossível, né? A nossa mente ela é bombardeada o tempo todo, né? E só a presença do Senhor, só a santificação que o Espírito Santo faz para a gente conseguir se preservar disso. Nós precisamos confessar nosso pecado todos os dias, toda hora, todos os dias. E perdoar também aqueles que falham com a gente. Santificação passa por andar com o Senhor, se santificar e perdoar também aqueles que te maltratam, sabe? Aqueles que vacilam contigo. Meu irmão, isso aí, né? Quando o Senhor mudou a minha vida de verdade, uma das situações que ele mudou na minha vida foi em relação a isso. Tinha um camarada que me perturbou a vida tanto tempo que eu odiava ele, sabe? Eu queria ver qualquer um, menos esse cara na minha frente. Eu evitava ele. Talvez você tenha alguma pessoa desse tipo, né? Nem tanto assim como eu, né? Mas alguma pessoa que você talvez evite, né? E eu não queria. O Espírito Santo falava comigo, vai lá, cara, pede perdão para ele. Você precisa pedir perdão, cara. Isso é um processo de santificação, né? Isso vai te fazer bem. Você não vai, não tem nada a ver com o camarada, não tem a ver contigo e com Deus. E eu, não, Senhor, não vou. Aí eu tive que fazer alguns exames e fui para Botafogo, né, numa clínica, lá na rua Real Grandeza, e fiz o exame que eu tinha que fazer. Quando eu desci e levantei minha cabeça e olhei para o outro lado da rua, era a empresa que o camarada trabalhava. E eu não tinha programado nada, né? E o Espírito Santo falou naquele exato momento para mim, olha, eu te trouxe até aqui. Agora, eu não posso te enfiar lá dentro. Você tem que fazer a tua parte. Aí eu falei, tá certo. Eu vou lá, atravessei a rua, fui lá, né? Falei, pô, meu irmão, vem aqui te dar um abraço, sabe? Se dizer que você é importante para mim. Depois que eu fiz isso, meus irmãos, o beneficiado disso fui eu, sabe? Eu fui beneficiado, saiu um peso de cima de mim, peso que talvez eu não estava nem sentindo, porque já estava acostumado com aquele peso de pecado, né? De falta de perdão. E eu senti a presença do Senhor na minha vida, naquele momento. Então, essa viagem passa por esse ponto, santificação. E o último ponto, né, meus irmãos, é desejar se encontrar com o Senhor. Desejar se encontrar com o Senhor. Para eu fazer essa viagem, eu preciso entregar minha vida totalmente a Jesus. 2, conhecer o Senhor, porque eu não tenho como fazer uma viagem, né, sem eu conhecer o lugar, sem eu conhecer para onde eu vou, né? Sem eu conhecer o Senhor, eu preciso conhecer o Senhor, né? E eu preciso me santificar, e eu preciso desejar me encontrar com o Senhor. Filipenses 1:21 diz que porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você precisa viver para o Senhor. Você precisa querer se encontrar com o Senhor. Você precisa, nessa perspectiva, viver para o Senhor. Pensar nas coisas que são do alto, Colossenses 3:2. E morrer, matar, né, os seus desejos carnais, Colossenses 3:5. Esse é um processo de querer conhecer o Senhor. Eu tenho conversado com alguns irmãos, como eu falei anteriormente, e eu já estou chegando próximo ao final, gente. Eu sei que já estou 40 minutos falando, né? Mas é importante a gente ouvir um pouco sobre, sabe, para onde a gente vai. E é para lá que nós vamos, né? Eu tive sintomas da Covid, né? Então foi um negócio meio complicado, né? Eu liguei para minha mãe de manhã cedo, mãe, eu estou vendo... Você lembra, mãe, disso? Eu estou vendo uma Casa na Glória. Falei para minha mãe, né? Aí, eu sei, eu estou olhando para ela aqui só para... Aí minha mãe falou, tu vai se mudar, meu filho? Não, aqui Jesus já está vendo uma casa lá na Glória, eu estou com sintomas de Covid. Ela, para de bobeira, para de bobeira. Aí, né, claro, né, a gente estava brincando, né, mas, sabe, é uma realidade. E eu conversei com algumas pessoas, né, e amigos, pedi oração, né, porque, sabe, eu tenho família, a gente precisa viver, né,
E, Senhor, eu quero abandonar minha esposa, né, assim, de qualquer maneira, assim, mas se o Senhor quiser me levar, não tem jeito, né, a minha vida pertence a Ele, eu entreguei minha vida para o Senhor, minha vida é dele agora. E aí, várias pessoas, não, cara, que isso, você precisa viver mais, né, tem muita coisa para viver, mas uma das respostas que eu fiquei mais, assim, me chamou mais atenção, né, foi um irmão que falou, cara, que isso? Vai querer ir embora agora? Pô, a gente tem que aproveitar muita vida. Tem muita coisa para aproveitar, a vida é muito boa. Deus fez isso aqui para a gente. Poxa, aí eu fiquei olhando assim, né? Ouvi isso de um irmão dentro da igreja. No mínimo, sabe, é complicado, complicado. E agora, né, eu estou indo para o final, meus irmãos, eu fiquei confuso, né, e eu queria passar essa pergunta para os irmãos. E agora? Eu tenho que querer mesmo ir para o céu ou não? Depois de tudo isso que a gente ouviu. Preciso ir para o céu? Eu tenho que querer realmente ir para o céu? Calma, meus irmãos, eu quero ir para o céu. Né? Eu não desisti, né? Depois de tudo isso que a gente ouviu. Eu ainda quero ir para o céu. O céu é o meu lar. É lá que é o meu objetivo, né? É o meu desejo. Todo dia eu penso, né? Todo dia eu falo, Senhor, ilumina minha mente, Senhor. Me dá, Senhor, insight, Senhor, de como é o céu. E uma das vezes, né, falando com o Senhor, eu acho que é Isaías 30, eu não coloquei isso no texto, não, Isaías 30, né, quando estavam falando sobre Sião, né, como é que ia ser Sião, e tem um versículo, né, que fala que, não, lá vai ser um monte que vai ter churrasco, né, churrascos e vinhos, né, e as pessoas começam a vislumbrar como vai ser o céu, né. Você já pensou como vai ser o céu, irmão, para você? Você já começou a pensar? Eu tenho ideia, né, de como vai ser. E aquele texto lá de Isaías, por conta da cultura da época, né, eles achavam que lá no céu ia ter um grande banquete com churrasco. Eu acho que vai ter, sabe? Porque eu gosto de churrasco pra caramba, né, com ervas finas ainda, né? Carnes suculentas, né? O texto fala isso. Eu gostei muito disso, né? Me dá até saliva na boca, eu tô com fome. E o fato, né, é que nós estamos impregnados, irmãos, nós estamos apegados a coisas concretas e nós estamos esquecendo daquelas que são espirituais, as coisas do alto. Nós estamos impregnados com as coisas daqui de baixo, olhando para aquilo que é de baixo, esquecendo daquilo que é do alto. Nós vivemos uma perspectiva tão limitada que pode trazer graves consequências. E nós estamos perdendo a vontade de nos encontrarmos com o Senhor. Se nós esperamos em Cristo só nessa vida, nós somos as mais miseráveis de todas as criaturas, de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. O escritor de Eclesiastes, ele afirmou que ele olhou para todas as obras que se fizeram das suas mãos, né? Como também para o trabalho que foi feito, e eis que tudo era vaidade, era aflição de espírito, que proveito nenhum havia debaixo do sol. Eu não estou aqui dizendo, meus irmãos, que a gente tem que parar de pensar, de viver, mas na perspectiva cristã, na perspectiva dos salvos, daqueles que foram remidos pelo sangue de Jesus, daqueles que tiveram um encontro com o Senhor, nós precisamos nos preparar para encontrarmos com o Senhor. Portanto, meus irmãos, preparem-se para encontrar-se com teu Deus. A grande viagem, ela com certeza chegará. E o meu desejo é que todos nós estejamos nesse dia pronto para encontrar com o nosso Senhor e Salvador, nosso amado, nosso irmão, Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Graça e paz.